Fala rapaziada, bom dia, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa manhã de segunda-feira com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, deixa o seu like aqui na Gol, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. Então dá essa moral, deixa o seu like, inscreva-se aqui na Gol TV, que é muito importante pra gente. Hoje um vídeo diferente, eu vou responder os comentários que vocês deixam aqui nos nossos conteúdos, tá bom? Cada comentário aqui eu separei alguns comentários, 10, 11 comentários pra gente ler aqui junto, né, e debater, dar essa moral aqui pra vocês que comentam, vocês que elogiam, vocês que criticam, trazer sua opinião aqui pra esse vídeo de hoje, tá bom? Então, ó, deixa o seu like, inscreva-se, deixa seu comentário, porque seu comentário pode ser lido aqui no nosso próximo vídeo, beleza? Solta a vinheta aí, diretor. Vamos ao primeiro comentário, meus amigos, ó, do Joselino Rosário, tá bom? Ele botou o seguinte, não botei na ordem não, botei aqui né, enfim, tá aqui, ó. Por que não tentar o Luciano Juba na posição de Everton? Pois é um jogador muito versátil, só preparar melhor o Borducci. Cara, eu não acho, ô Joselino Rosário, abraço pra você, obrigado pela sua mensagem. Eu não acho que seria uma boa colocar o Luciano Juba de 10. Não é a posição dele. Porque o Luciano Juba, ele não é um jogador cerebral. Ele é um jogador de profundidade, de velocidade, de ataque aos espaços, né? O Everton Ribeiro, ele é o cara habilidoso, com a bola no pé, não é de correr muito, ele faz a bola correr, ele pensa muito. O Juba, eu considero um cara mais para executar, né? Então, assim, eu não acho que essa posição seria uma posição ideal para o Luciano Juba. Entretanto, eu já bati na tecla aqui inúmeras vezes, porque já se tentou o Everaldo pelo lado esquerdo, já se tentou o Cauli pelo lado esquerdo, o Thiago e o Juba, que é um jogador da posição, deixando bem claro, o Juba é ala, é ponta esquerda. Ele veio quebrando o galho na lateral esquerda e ficou. Então, assim, se eu sou o Rogério Ceni, aproveitar essa imposição ofensiva do Luciano Juba, né, e colocando Iago Borducci, melhorando, evidentemente, o Borducci tem que estar bem para fazer às vezes de lateral e soltando um pouco mais o Luciano Juba para poder pisar um pouco mais na área. Ele finaliza muito bem, ficou muito claro isso, né? Até gol ele tá fazendo pra caramba, fez 2 gols aí já no Campeonato Brasileiro. Enfim, então eu faria isso. Não faria, Joselino, não faria em colocar ele de 10, mas jogando pelo lado do campo esquerdo ali eu colocaria sem dúvida nenhuma, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Milton Nonato mandou mensagem pra gente, fala: Milton, um abraço pra você, irmão. Bom dia, bota ele aqui. Acho que a torcida do Flamengo ou Flamengo querem tirar o Juba por entender que o jogador reúne condições para ser convocado. Cara, eu não acho que seja só por isso, tá? O momento da lateral esquerda tá muito difícil ter bons jogadores que jogam na lateral esquerda. O Luciano Juba, ele ofensivamente é um baita jogador, mas defensivamente ele ainda deixava um pouco a desejar. Entretanto, nos últimos anos, nos últimos meses, defensivamente ele tem evoluído bastante. E eu acho que o interesse não só do Flamengo, mas do próprio Palmeiras, ele é muito também pela convocação, né? Porque quem não conhecia o Luciano Juba procurou conhecer a partir do momento que ele foi convocado pelo Carlo Ancelotti. E com toda a sinceridade, o Alexandro está machucado, Ayrton Lucas não está jogando nada, o Piquerez do Palmeiras teve uma grave lesão agora também. Enfim, o Juba entrou aí na rota desses clubes, mas não vai ser qualquer dinheiro que vai tirar ele do Bahia, não. Foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo que qualquer dinheiro tiraria o Juba do time aí do Bahia, tá bom? Então eu acho que não tem muita preocupação, não. A não ser que pague a multa, né? Pagou a multa, não tem o que fazer. Agora, ter esse risco do Flamengo ir lá e tirar na marra o Palmeiras, eu acho que isso não vai acontecer, não. Obrigado, Milton Nonato. Abraço, irmão. Próxima pergunta. Já passou o tempo em que a torcida do Bahia tinha medo de perder jogadores para outros times. Agora, se quiserem, tem que pagar e pagar muito bem. Benício mandou essa mensagem pra gente e concordo em gênero, número e grau aí com você, cara. Antigamente, né? Aliás, antigamente não, ainda tá? Eu achei que com o Ancelotti isso de alguma forma poderia ter diminuído com o Ancelotti, mas pelo andar da carruagem não diminuiu tanto esse... Não sei se a palavra certa é preconceito, mas essa má vontade com o futebol do Nordeste. Porque eu entendo que o Jean Lucas não ser convocado, tem muitos jogadores da posição. A disputa do Jean Lucas ali no meio é uma disputa cruel, né? Tem jogador pra caramba ali pra posição, mas pro Juba não tem. E aí você não pode inventar um Douglas Santos que não joga porcaria nenhuma. Se o Alexandro tá machucado, se arrastando aqui no Flamengo, imagine ele pôr numa Copa do Mundo.
E aí você vai lá e inventa o Kaique Bruno, aí do Cruzeiro. Pô, o Juba hoje é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. E ainda ele consegue jogar aberto pelo lado do campo. Então, assim, ele consegue, se você precisar de um ponta, ele consegue fazer às vezes ainda. Então, acho muito injusto o Juba não ser convocado. Agora, eu concordo com o Benício. Se tiver, né, se quiser tirar o Juba do Bahia hoje, vai ter que pagar multa, né? Não sei quanto é que é a multa, mas deve ser bem alta após a renovação que teve em 2025. Agora, tirar de qualquer jeito não vai tirar. Foi-se a época, né, de que jogador, time lá, qualquer time chegava com um saco de paçoca, um copo sujo, uma garrafa vazia e levava o jogador do Bahia. Isso não acontece mais e não vai mais acontecer. Valeu, Benício, obrigado pela mensagem, tamo junto, meu irmão. Vamos para a próxima mensagem. Elisinaldo Lima, rapaz, Elisinaldo Lima, abraço para você. Ó, eu nem leio as mensagens, tá? Separam para mim, mandam aqui, eu leio aqui para poder responder. Sobre a avaliação que eu fiz sobre o Grupo City, a SAF lá do Bahia, ele botou o seguinte, ó. Perfeita avaliação. O problema do torcedor é que ele quer o time campeão brasileiro no primeiro ano de SAF. Isso não aconteceu nem com o MC, que é o Manchester City. Eu concordo contigo, Elisinaldo, em partes, tá? Porque chegou em 23, já estamos em 26. E em 26, com 3 anos aí de SAF praticamente, não se pode o Bahia ser eliminado da primeira fase da pré-Libertadores. Não pode. Tá? Com 3 anos de SAF, Elisinaldo, o Bahia era para estar num patamar melhor, indo mais longe nas competições. Tu concorda comigo? Porque crescer faz parte do projeto. O Bahia não vai sair daqui para cá de uma hora para outra. Não vai acontecer. O que vai acontecer para o Bahia chegar aqui, Elisinaldo? Ele vai, ó, evoluindo, até chegar num patamar. A grande questão é que o Bahia ainda está aqui. E esse ano, pô de 26, estagnou. Então, para dar uma subida vertiginosa, né, para subir, o Bahia tá parado. Para subir, tem que ganhar a Copa do Brasil, que vai dar uma subidinha, e ganhar o Campeonato Brasileiro, e aí você vai pro alto patamar. Né? Que eu acho muito mais fácil ganhar a Copa do Brasil do que ganhar o Campeonato Brasileiro. O brasileiro demanda um elenco maior, e o Bahia não tem esse elenco todo. Tem um grupo forte, mas não tem um elenco forte. Né? E a Copa do Brasil é tiro curto. Inclusive, mais uma vez eu falo que ano passado o Bahia deu mole pra caramba, era pra ter, né, entrado com tudo para disputar a Copa do Brasil, que foi numa final pífia entre o Vasco da Gama e também a equipe do Corinthians. Elisinaldo, abraço, irmão, tamo junto. Próxima mensagem, bota na tela. O Magno Cirqueira, valeu, Magno. Ele botou: Jonas, você tem algo pessoal com o Rogério Ceni. Esse elenco aí tá junto há 3 anos e esses jogadores não têm mente de jogadores rodados, experientes, vencedor, para chegar em decisões e decidir desgraça. Você acha que é Rogério? De jogador de alto nível? A Rogério? Porra! O Grupo City não quer investir alto no Bahia, desgraça. Eu fico imaginando a voz dele falando desgraça, né? Inacreditável, cara. Ô Magno, deixa eu falar o seguinte, irmão. Vamos lá. Eu não tenho algo pessoal aí com o Rogério Ceni. Eu concordo que o elenco do Bahia é um elenco limitado, mas vamos lá, meu irmão. Tu falar que é um elenco inexperiente, um elenco que tem William José, 10 anos de Europa, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ramos Mingo, Luciano Juba, Gilberto, tá? O João Paulo aí que tava no Santos, David Duarte que não é mais um garoto, Ramos Mingo que não é mais um garoto, Canuco já passou por grandes clubes, já jogou no Botafogo. Então assim, não é um elenco bunda de chuchu, não é um elenco de garotos inexperientes não. Eu devo ter esquecido alguém aqui. Devo ter esquecido Caio Alexandre. Então assim, calma aí, também não é isso tudo. Não é um elenco merda. Agora, eu concordo que para você buscar coisas grandes, você precisa de jogadores mais rebuscados. E eu sempre bati na tecla o seguinte, não precisa de uma penca de jogador, não. Se trouxer aí 2, 3 jogadores, vai lá para cima, vai lá para as cabeças. Tá bom, irmão? Desgraça, tá bom? Mas eu acho que mesmo com o elenco que tem, e pelo que você falou, 3 anos juntos aí de trabalho, já era para estar em outro patamar. Ou você acha normal, 3 anos de Rogério Ceni, 3 anos de grupo, 3 anos de Grupo City, vai ser eliminado por Orrinks na pré-Libertadores. Então, desgraça é isso, cara. Você vê um clube que tá com o mesmo treinador há 3 anos, com um elenco que um jogador ganha mais do que todos os jogadores do Orrinks, ser eliminado na pré-Libertadores. Isso é uma desgraça. Tá bom, irmão? Um abraço pra você, Magno. Tamo junto. Próxima mensagem. O José Paulo da Silva, ele botou aqui, ó, torcida salto alto. Há 3 anos estávamos na lama, devendo a Deus e o mundo. O grupo chega, bota as contas em dia, ganha dinheiro, dinheiro não dá em árvore.
A empresa tem que ter lucros, senão vai à falência, onde isso é difícil de entender. Eu concordo com você, mas, Zé Paulo, a gente não está falando aqui, eu não falo aqui de imediatismo. Imediatismo é você chegar no primeiro ano e você querer cobrar um título de alta relevância. Eu nunca cobrei imediatismo aqui. Eu continuo cobrando evolução. Evolução, tá? O que é evolução? Ano passado você foi para a fase de grupos, agora você passa para as oitavas da Libertadores. Quando você não se classifica para a fase de grupos e você cai pro rings, pô, irmão, isso é ser imediatista? Mais uma vez eu falei aqui na outra pergunta e volto a falar de novo. Né? Olha aqui, ó. O Bahia tá aqui. O Bahia ele quer chegar aqui. Você querer ser imediatista é você querer que em 1 ano, 2 anos isso aqui aconteça. Não. Agora, você querer que o trabalho evolua gradativamente para que chegue num patamar elevado é normal. Sendo que a grande questão é que 2026 e do Bahia não teve evolução, meu velho. O Bahia perdeu para um time que os jogadores treinam de manhã e à noite eles trabalham como bombeiro, vendedor, Uber. Porra, aí não, né, meu parceiro? Aí não, né? Próxima mensagem, o Wagner Santos, goleiro não é idade, é experiente, falando aí sobre o Léo Vieira que chegou agora no Bahia. A grande questão, cara, é que você concorda comigo que o Léo Vieira, goleiro da Chapecoense, não tem que ser o goleiro pro Bahia? Ele pode chegar e jogar pra cacete, calar nossa boca, mas ele não deveria ser um goleiro de 35 anos que estava na Chapecoense, não pode ser um goleiro do Bahia com o Grupo City, pô. Existem algumas posições num time de futebol que são posições de confiança, pô. Olha quantos já passaram, Wagner. O Ronaldo, o Marcos Felipe, Ariel, Danilo Fernandes, agora o Léo Vieira, João Paulo. Nenhum dos grandes clubes que estão no alto da tabela se interessariam por esse goleiro agora. Nenhum deles. Então assim, se o Bahia quer estar no alto da tabela, brigando com o Flamengo, com o Palmeiras, porra, tem que buscar um goleiro foda. Por que deixou o Everton ir pro Grêmio? E o Everton tem mais idade do que o Léo Vieira. O Léo Vieira tem 35, o Everton tem 38, mas é um goleiro que o adversário, ele se impõe perante o adversário. O Léo Vieira, se você, Wagner, tu vai cobrar um pênalti, tá você e Léo Vieira. Vai cobrar um pênalti, tá você e o Everton, tá você e o Cássio, tá você e o Walter, tá você e o Rossi. Então basta você pegar aqui, quem é o líder do campeonato? Palmeiras? Quem é o goleiro ali do Palmeiras? É aquele grandão lá que me fugiu o nome agora. Né? O Carlos Miguel. Aí, do Fluminense, Fábio. Do Flamengo, Rossi. Do Corinthians, Hugo. Do Cruzeiro, Cássio. Do Bahia, Ronaldo. Na ausência dele, Léo Vieira. Então assim, porra, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada aí. Última pergunta é do Rocha Premier. Ele bota, hoje em dia a gente, torcedor do Bahia, fica zero preocupado com o interesse do Flamengo. E tem que ficar mesmo, cara. Tem que ficar mesmo. Porque qualquer jogador hoje só sai do Bahia se tiver aí um valor. O Flamengo tem dinheiro para pagar? Tem dinheiro para pagar. Tá? Mas outrora, em outros momentos, né, o jogador forçava a saída do Bahia e os clubes entregavam qualquer saco de paçoca, pipoca Ruffles, não, é batata Ruffles, né, um negocinho de house, uma pitu, né, e o jogador era liberado e ia pro Flamengo, ia pro Palmeiras, ia pro São Paulo. Agora não, para tirar qualquer jogador do Bahia, qualquer, não digo só o Luciano Juba não, se for para tirar o Alexandre, se for para tirar o Del, não tira de qualquer jeito, não tira sem um valor relevante. E o mais interessante, se o Bahia quiser vender, se não quiser vender, não vai vender. Pronto, acabou, porque o Bahia não precisa hoje vender o almoço para poder pagar a janta. Tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Deixa sua mensagem aí, que tua mensagem pode aparecer aqui no nosso próximo vídeo. Lembrando que estamos em data FIFA, mas quarta-feira tem jogo aí do Bahia, então nesse momento aí a gente tá fazendo esse conteúdo, respondendo, agora trazendo vocês pra dentro aqui da Gol TV, tá? Deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos crescer cada vez mais. Forte abraço pra todo mundo, eu sou o Jonas Estelman, saudações, tamo junto, valeu meus amigos.